Fala galera do canal Ajuda aí. Nessa videoaula nós vamos fazer exercícios com conteúdo de força de atrito. Bem, nessa primeira questão ele diz que um bloco está sendo empurrado por uma força horizontal de 12 newtons contra uma parede. E dados os coeficientes de atrito estático e cinético, ele pergunta se o bloco irá se mover e qual é a força de reação que a parede exerce sobre esse bloco. Bem, primeiramente nós precisamos desenhar todas as forças que estão atuando sobre esse bloco, ou seja, nós temos um peso apontado para baixo, nós temos uma força de atrito que está resistindo ao movimento de descida, ou seja, ele vai escorregar pela parede, então vai ter uma força de atrito para cima, e uma força normal, uma vez que o objeto está em contato com uma superfície. Pela segunda lei de Newton, nós teremos que o somatório de todas as forças é igual ao produto da massa vezes a aceleração. E como eu vou considerar inicialmente que o objeto está parado, ou seja, a sua aceleração será zero. Então, o que isso implica? Para o eixo x, nós teremos que a normal menos a força, ou a força menos a normal, você que vai adotar o sentido, será igual a zero. Então, nós teremos que a normal será igual à força. E para o eixo y, nós teremos que o peso menos a força de atrito será igual a zero, já que o objeto vai descer e o atrito vai resistir ao movimento. Então o peso será igual à força de atrito. E para calcularmos a força de atrito, lembramos que será o μ, ou seja, o coeficiente de atrito cinético ou estático, vezes a sua normal. E como nós achamos que a normal é igual à força, então a força de atrito será calculada como μ vezes a força. Então, substituindo os valores, nós temos que a força de atrito será igual a 0,60, ou seja, o coeficiente de atrito estático. E por que eu vou usar esse coeficiente de atrito estático? Porque eu quero achar qual é a força de atrito máxima, ou seja, qual é o valor de força que eu devo aplicar, que qualquer valor acima dessa força o objeto vai entrar em movimento, para saber se ele vai entrar com esse peso de 5 N, se ele vai entrar em movimento ou não. Vezes 12, que é a força, que é igual ao peso. Então nós teremos que a força de atrito será 7,2 N. Então o objeto não entrará em movimento justamente por isso, porque a força que está sendo exercida para baixo é apenas de 5 newtons, e para que ele comece a entrar em movimento é necessário sair da iminência com 7,2 newton. E como eu acho a força de reação da parede exercida pela força horizontal? Pela terceira lei de Newton, se existe uma força nesse sentido para a direita, então terá, como está em contato com uma superfície e em equilíbrio, então terá uma força de mesma intensidade no sentido contrário, ou seja, menos 12i. E o que é esse izinho que está aqui presente? É um vetor unitário, ou seja, essa letrinha representa qual a direção dessa força. Como essa força está sobre o eixo x, ela é representada pela letra xi, ou seja, menos 12i, porque ela anula essa outra força aqui, ou seja, elas são iguais. E na direção y, nós temos a letra j, e na direção z, a letra k. Então, os vetores unitários serão i, j, k. Então, esse objeto ele tem o peso puxando para baixo, então ele vai apresentar 5 newtons para cima, para que anule com essa força de 5 newtons na vertical e 12 com 12 na horizontal. A segunda questão fala que uma pessoa empurra horizontalmente um caixote de 55 kg com uma força de 220 newtons. E dado o coeficiente de atrito, ele pergunta qual é o módulo da força de atrito e a aceleração. Então imaginemos um bloco que está sobre uma superfície horizontal, sendo puxado por uma força. Primeiramente, e como sempre, vamos desenhar as forças atuantes nesse bloco. Nós temos uma normal, 90 graus com a superfície de contato, perpendicular, o peso para baixo e a força de atrito resistindo ao movimento. Então, pela segunda lei de Newton, novamente, nós teremos que o somatório das forças é a massa vezes a aceleração. Então, para o eixo x, nós teremos que a força menos a força de atrito será igual a massa vezes a aceleração, ou seja, em y, nós teremos que normal menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. Só que como o objeto não está sendo comprimido sobre a superfície, nem está sendo suspenso, nós podemos dizer que a sua aceleração é igual a zero. Então, a normal será igual ao peso.
Então, o primeiro passo que a gente faz é calcular o peso, que é massa vezes a gravidade, ou seja, 55 vezes 9,8. Então, nós vamos encontrar que o peso é de 539 newtons. Segundo, vamos calcular a força de atrito, é dada pelo coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Só que como a gente achou o peso é igual a normal, então nós teremos que será igual a 0,35 vezes 539. Então nós encontramos que a força de atrito será 188,65 newtons. E para achar a aceleração do caixote, nós precisamos isolar o ar dessa primeira equaçãozinha aqui, ó. Então nós teremos que a aceleração será igual à força aplicada menos a força de atrito dividido pela massa. Ou seja, substituindo os valores 220, a força de atrito e a massa, nós encontramos que a aceleração do sistema será de 0,57 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a minha aceleração do caixote e essa é a minha força de atrito exercida pela superfície. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Dê um joinha, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Inscreva-se no canal e para acompanhar esse vídeo e os próximos, e até a próxima.